Olá, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica. Mas o que seria notação científica? Olha, notação científica nada mais é do que uma forma de representação de um número que pode ser muito grande ou muito pequeno, utilizando potências de 10. Mas para que é usada a notação científica? Principalmente em textos, em artigos científicos, coisas desse tipo. Porque para que a gente vai utilizar um número muito grande, como por exemplo 95 mil, milhão, bilhão, trilhão, então 95 trilhões, dessa forma, se a gente pode num artigo científico usar essa forma. E essa notação científica então é universal. Você consegue identificar, se souber notação científica, você vai ter esse tipo de número num texto que você vai conseguir então saber que significa isso, 95 trilhões. Da mesma forma, números muito pequenos como esse aqui, que muitas vezes nos auxiliam, principalmente relacionados à biologia, química, esse também pode ser representado em notação científica dessa forma. Mas por que será que a gente utiliza potências de 10 na notação científica? O nosso sistema numérico é um sistema decimal. Por isso que a gente usa notação científica também em potências de 10. Por exemplo, se você pega qualquer número do nosso sistema numérico, você consegue decompor ele em pedaços onde tem potências de 10. Vamos ver como é que funciona? 805.230. Esse 8, a gente sabe que na verdade significa 800 mil. O 5, na verdade, ele representa 5 mil. O 2, ele representa 200. E o 3 representa 30. Agora observa cada um desses números. 800 mil é a mesma coisa que 8 vezes 100 mil. Cinco mil é a mesma coisa que 5 vezes 1000. Tem que colocar assim para não... 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. E 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, agora analisando cada coisa e lembrando das regras que vocês já aprenderam, das potências de 10, que 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000, ou seja, esse número que está aqui, que é o expoente, sempre vai ser um número de zeros. Então, 10 na sétima, por exemplo, vai ser composto de 1 e 7 zeros. Logo, 10 elevado a qualquer potência vai ser 1 e esse número da potência, do expoente, seria um número de zeros, como nesse exemplo aqui. Então, utilizando isso, nós vamos fazer que 8 vezes 100 mil seja 8 vezes 10, e aí nós contamos quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 8 vezes 10 na quinta. 5 vezes 1000 é a mesma coisa que 5 vezes 10, 3 zeros, então 10 ao cubo. 2 vezes 100 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado, são 2 zeros. E 3 vezes 10, bom, já está na potência de 10, né? 10 elevado a 1. Portanto, observe que qualquer número, por maior que ele seja, ou menor que ele seja, eu consigo transformar ele numa soma de potências de 10, de números que são multiplicados com potência de 10, justamente porque o nosso sistema é um sistema decimal. Portanto, faz todo o sentido da notação científica ser feita através de potências de 10. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com números mais tranquilos, menores, né? Para a gente poder entender bem como é que funciona, para depois pegar uns números maiores e também menores.
Primeira regra da notação científica é que o número que vai multiplicar a potência de 10 não pode ser maior que 10. Na verdade, ele tem que variar entre 1 e 10. Então, a gente vai pegar um número diferente de 0, que no caso 50.000 é o próprio 5. Esse número, ele realmente é menor que 10, então não tem problema nenhum, está dentro da regra. E nós vamos multiplicar por uma potência de 10. A única coisa da notação científica é que você tem que descobrir, na verdade, o expoente, que é o número aqui que vai sobre o 10. O resto é super tranquilo. Então, para descobrir o valor desse expoente, você vai observar o deslocamento da vírgula. Como assim? Bom, 50.000 é um número inteiro. A vírgula inicialmente, então, estaria no final do número, aqui. Então, a vírgula ficaria atrás dos 50.000. Mas quando você passa os 50.000 para o 5, que multiplica uma potência de 10, a vírgula passou a ser atrás do 5. Então, ele passou a ser aqui. A vírgula veio para cá. Portanto, o deslocamento da vírgula foi de 3, 4 casas. Logo, vai ficar 10 na quarta potência, que é justamente o número de zeros, né? 1, 2, 3, 4. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Você vai pegar um número diferente de 0, que é o 3, e multiplicar por uma potência de 10, observando o deslocamento da vírgula, que inicialmente estava atrás do número, e veio para cá no 3. Então, ele andou 3, 6 casas, que novamente é o número de zeros, então fica 10 nas sextas. Embaixo nós temos 8.000, milhão, bilhão, então 8 bilhões. Então, 8 bilhões aqui, você vai pegar o 8, que é um número diferente de 0, tranquilo, né? E multiplicar por uma potência de 10, ok? Vamos ver o deslocamento da vírgula. Inicialmente estava no final do número, é o número inteiro. Depois passou a ser atrás do 8. Então, ela andou 3, 6, 9 casas. Portanto, 8 vezes 10 na nona. Tudo bem, até aqui a gente pegou números simples, porque apesar de eles ser grandes, só tem um número aqui no início diferente de 0. Então, facilita bastante. Mas aqui, ó, a gente já vai ver alguns exemplos que tem mais de um número diferente de 0. Então, vamos ver o que vai mudar. Bom, a regra continua a mesma. A diferença é que, como eu já tinha falado antes, o número não pode ser maior do que 10. Então, quando a gente pega o número aqui diferente de 0, que é o 7 e o 5, 75, seria maior que 10. Então, a gente vai colocar vírgula entre o 7 e 5, porque 7,5 já vai ser menor que 10. Então, fica tranquilo. Então, inicialmente, a vírgula estaria aqui, e ela vai vir aqui entre o 7 e o 5. Portanto, vamos ver qual é o deslocamento da vírgula. Ela andou 3, 4, 5 casas. Portanto, vai ficar 10 elevado à quinta potência. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó, 49.000, milhão, bilhão, trilhão. Então, 49 trilhões. Vou pegar o 49, que é um número diferente de 0. Como 49 é maior que 10, eu vou ter que deixar ele menor, então eu vou colocar vírgula entre o 4 e o 9, ou seja, aqui. Inicialmente estaria aqui, então ela andou 3, 6, 9, 12, 13 casas, contando com o 9. Então, vai ficar vezes 10, sempre uma potência de 10, elevado à 13ª potência. E, por fim, mais um número aqui grande, que seria 8.320.000. Então, eu vou pegar o 8, 3 e o 2, mas claro que 832 não pode, porque é maior que 10. A vírgula também não pode estar entre o 3 e o 2, porque ficaria 83,2, que também é maior que 10. Então, você vai colocar entre o 8 e 3, 8,32. 8,32 vezes uma potência de 10. Agora, vamos ver o deslocamento da vírgula. Inicialmente, ela estaria aqui no final, mas eu coloquei ali na frente, entre o 8 e o 3. Então, ela andou 3, 6 casas, vezes 10 na sexta. Bom, os números que são grandes, né, são relativamente fáceis. Agora, vamos ver alguns exemplos que são números um pouco menores, números decimais com casas após a vírgula. Então, nesse caso aqui, 0,0002. A ideia continua sendo a mesma, de você pegar um número diferente de 0, seria aqui o 2,
multiplicar por uma potência de 10 e observar o deslocamento da vírgula. Mas tá, vamos parar um pouquinho agora. A vírgula, ela estava aqui inicialmente. E agora ela foi para atrás do 2. Então, ela andou 3, 4 casas, inclusive com o 2, andou 4 casas. Só que se eu coloco 2 vezes 10 na quarta, fica um absurdo, certo? Porque eu tenho 0,0002. E 2 vezes 10 na quarta, a gente já viu que seria o 2 e 4 zeros. Ou seja, 20 mil. E a gente não quer 20 mil, a gente quer 0,0002. Então, na representação, já que também a vírgula se desloca no sentido contrário, que antes ela se deslocava da direita para a esquerda e agora ela está se deslocando da esquerda para a direita, então a gente costuma usar o negativo. Bom, 0,004. Nesse caso, aí vai ficar 4, que multiplica uma potência de 10, certo? Aí essa potência de 10, novamente, um número pequeno. A vírgula estava aqui e vai vir para cá. Então, ela vai andar 3 casas. Só que como é um número pequeno, ela se desloca da esquerda para a direita, que é o oposto que a gente viu lá inicialmente, vai ficar negativo aqui. 4 vezes 10 dá menos 3. Da mesma forma, os números que têm mais de um algarismo diferente de zero, como aqui o 7 e o 5. Novamente, não posso pegar números maiores que 10, então vai se transformar em 7,5. Multiplico uma potência de 10 e observo o deslocamento da vírgula. Inicialmente ela estava aqui e agora eu coloquei ela entre o 7 e o 5. Então, ela andou 3, 4, 5, 6 casas. Portanto, vai ficar 10 na menos 6. Vou fazer mais uns 2 aqui para pegar bem essa parte. Observe que não é difícil, né? É só você treinar. Então, você vai pegar o 35 aqui, que é um número diferente de zero, para representar 0,035. E aí, como você tem que deixar ele menor que 10, a vírgula está entre o 3 e o 5. Antigamente estava aqui, entre os dois zeros, então ela andou 2 casas. Então, vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a menos 2. Nesse caso, observe que não é um número muito interessante para transformar em notação científica, porque em vez de você reduzir, que é a ideia da notação científica, né, numa notação mais fácil, acaba até aumentando aqui o número. Então, nesse caso, não é. Mas, às vezes, números menores são interessantes para a gente treinar mesmo, né, a ideia da notação científica. Aqui embaixo, eu tenho 0,000942. Então, eu vou pegar o 942, como tem que ser menor que 10, vou colocar a vírgula entre o 9 e o 4, aqui. E, portanto, a vírgula, ela andou 3, 4, 5 casas. Logo, vai multiplicar por 10 elevado a menos 5, já que é um número pequeno. Entenderam essa parte? Agora, para finalizar, a gente vai ver o contrário. A gente vai ver alguns exemplos de números já em notação científica, que é o que vocês vão ter por aí quando procurarem artigos, né, ou algum site interessante. Por exemplo, você vai atrás no site da NASA, principalmente coisas relacionadas à física, biologia, química, tudo isso é usado em notação científica, e muito, porque às vezes os dados realmente são muito grandes ou muito pequenos. Então, se você observar alguns sites por aí, ou ler alguns artigos científicos, até em revistas científicas, você vai ver números desse tipo, que já são convertidos em notação científica. Então, muitas vezes você precisa ter esse dado certinho, né? Precisa saber transformar isso no número decimal. Então, o que seria 9 vezes 10 na quarta? 9 vezes 10 na quarta, vamos pegar um 9. Como é positivo o expoente, eu sei que a vírgula vai se deslocar para esse lado. Então, vai se deslocar o quê? 4 casas, porque é o expoente. Como 9, a vírgula estaria aqui, tá? A vírgula vai se deslocar 4 casas, então eu vou colocar 4 espaços aqui. 1, 2, 3, 4. Onde eu deixei os espaços, vou colocar os zeros. Portanto, corresponde a 90 mil. Ok? Vamos ao próximo. 6,5 vezes 10 na quinta.
6,5, vou pegar o 6 e o 5, a vírgula estaria aqui, e eu sei que ela vai se deslocar 5 casas à direita. Então, porque é positivo? Então, 5 casas vai andar uma, inclusive com 5, 2, 3, 4, 5. Acrescento zeros onde tem espaços. Então, descubro que o número, na verdade, é 650 mil. Agora, com o número pequeno. 3 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, se eu sei que o número é pequeno, eu sei que a vírgula vai se deslocar para cá. Então, eu vou colocar um número lá atrás, 3. Bom, a vírgula vai se deslocar 4 casas. Então, de lá para cá, vou fazer 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula. Nos espaços, acrescento zero. E olha, não vou colocar vírgula 0003, que não faz sentido. Então, coloco um zero na frente. E eu vou ter que o número é 0,0003.